Então ali eu falei: "Gente, o mundo tem conserto", sabe. Então ali eu aprendi que não é todo mundo que mora com você, que vive com você, que é digno do teu respeito, da sua admiração. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Conversas que Cuidam da Mente. Para o episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa com uma história maravilhosa que é a Cida. Cida, conta pra gente quem é a Cida? Pois é, prazer em estar com você aqui, fiquei muito honrada com o convite. E mesmo na TV, né, quando você recebe um convite para vir participar, de uma colega, fiquei muito feliz, muito honrada. Cida Lopes tem várias versões, né. Hoje eu estou apresentadora de televisão, há 5 anos, mas fui empresária em Curitiba, onde eu morava, por 25 anos, então no ramo de comunicação visual. Fui pioneira em Curitiba, em comunicação visual, trouxe essas imagens que a gente vê nos painéis maravilhosos aí, né. Eu fui a primeira pessoa a trazer em Curitiba, comprar uma plotter de imagem, uma plotter de recorte. Então, assim, sempre me inovando, sempre criando, sempre começando do início. E de 5 anos para cá, eu estou apresentadora de televisão, hoje é minha atual função, né, deixei de exercer as outras por conta dos compromissos que a gente tem inúmeros, mas a história é bastante longa, né. Ai, e a gente ama a história e com certeza daqui a pouco ela vai trazer algumas dicas pra gente, como sempre. E quem é a Cida além da profissão? Mãe, né, tenho 2 filhos lindos, uma de 19, que cursa psicologia, um de 33, que é chefe de cozinha em Aracaju, Sergipe, né, são os meus tesouros, e um marido exemplar maravilhoso e que eu desejo que todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui tenha a sorte de encontrar um marido como eu tenho, Amém. né. Então meu marido se mostrou mais do que, como eu posso te dizer, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, antes de me tornar apresentadora, Uhum. e em outros momentos, em outras situações, você vê os maridos indo embora, né. Quando a mulher se pega doente, com câncer de mama, entre outros, é tão difícil passar por essa fase, que eu não sei, eles acabam por dó, né, de não saber o que fazer, como agir, eles acabam indo embora da vida dessa pessoa. E eu tive, assim, o maior exemplo de amor, de carinho, até me emociono quando eu falo dele, porque ele nunca deixou minha mão, né. E hoje eu sou quem eu sou, porque ele sempre me acompanhou, né, Que meu marido lindo. Marcos Santos. Hoje meu diretor. Uau, parceirão. Ô Cida, quando a gente pensa em relacionamento, Sim, relacionamento você precisa ter muita flexibilidade, sim. tem que ter muito controle, Uhum. né, lidar ali. Como que é essa questão da flexibilidade? Um exemplo, o seu esposo tinha combinado algo com você. Sim. Eu duvido que nunca aconteceu com você ou com você ou comigo ou com qualquer pessoa que está com relacionamento, seja de amigo ou com o Uhum. esposo, né. Estava tudo planejado, talvez aquele jantar, sabe aquele jantar especial que tinha marcado? E acontece que na hora que ele está vindo, o pneu furou, e ele não conseguiu chegar para te levar para aquele evento tão importante. Como que é a Cida emocionalmente nessa hora? A Cida vai buscar ele. A Cida pega um Uber, pega um carro, pega um ônibus, vai a pé, mas vai, né. Eu e meu marido, eu costumo dizer, né, nós estamos há 20, vai fazer 27 anos que estamos juntos, e nós nunca discutimos. Nós nunca eu e assim, eu não sei o que que é brigar com ele, o que é dormir sem falar com ele. É óbvio que nós temos desgastes emocionais, financeiros, né, Uhum. problemas com o filho, a minha opinião não é a mesma dele, enfim, né. Mas o que acontece é o seguinte, no universo aonde você tem que fazer com que as coisas funcionem, você escolheu aquela pessoa para conviver com você, ser o né, você delegou a ele ser pai dos seus filhos, né, trazer conforto, confiança, estabilidade para a tua vida. Então o que você tem que fazer? Tem que conversar. Eu não saio atirando pedras, eu não desconfio, eu não critico, vamos sentar e analisar e conversar. Então, sempre foi assim. Então, e hoje nós somos 2 velhinhos, né, os filhos já cresceram, tomaram rumos na vida, Uhum. e, nós estamos sempre viajando,
sempre sorrindo, sempre indo em lugares diferentes. Se tem dinheiro, vai num lugar chique. Se não tem, gente, vai comer um cachorro quente. Mas não deixa de levar a sua esposa para passear. Não deixe de convidar o seu marido para ir, sabe? Num shopping, ver vitrine. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Vai ver vitrine. Não tem hoje, né? Amanhã é outro dia, Deus proverá. Então, assim, não faça a sua vida em termos assim, ah, não tenho dinheiro, não vou. Ponto. Gente, a vida da gente é tão valiosa, é tão preciosa, que cada minuto que você faz, porque para você brigar, Luz, você tem que se esforçar. Você primeiro tem que se irritar, primeiro você tem que se desgastar emocionalmente, para depois eu conseguir agredir você. Se eu tô com ódio de você, primeiro eu tenho que deixar eu ficar com ódio. Sabe? Deixar a minha alma, o meu espírito contaminado, para que eu faça mal para você. É que nem uma bactéria ruim. Primeiro ela tá ali, né? E depois ela faz mal para você. E o veneno só faz mal para quem engole. O veneno não mata ninguém. Mata se você ingerir. Então, a vida da gente é assim, né? São feitos de momentos de oportunidade, e o momento a gente cria, a gente transforma. Tá com um monte de limão, gente, não tem nada doce, faz uma limonada, faz uma mousse, faz um bolo, transforma numa coisa agradável. Não deixa que... É muito fácil falar, ela fala assim por isso. Não, gente, eu falo, tudo que eu estou falando é por experiência vivida e acertada, experiências vividas e não acertadas. Então, são exemplos, né, que a gente passa e que você aplica para não fazer de novo. Porque se você sabe que ali tem um buraco, se você passar, você vai cair, por que toda vez eu vou passar nesse buraco? Né? Os animais aprendem com a vida tudo que tem que viver para sobreviver. Então, eles desviam. Por que nós vamos fazer sempre a mesma coisa? Perfeito. E a Cida falando, vocês sabem, né, que eu sempre repito isso aqui. Quando você vai falando, eu vou fazendo minhas sinapses aqui, meus pensamentos. Vai costurando, vou né? Costurando. E talvez o seu conflito hoje não seja com o esposo, com o namorado, talvez seja com o filho. Mas é aquilo que a Cida disse mesmo. Primeiro, você tem que estar muito sensível para você sentir raiva e agredir o outro verbalmente. E como que acontece essa sensibilidade? Lembra quando eu perguntei ali para ela como que você age, né, dizendo que está atrasado? Algumas pessoas talvez vão criar algumas narrativas no pensamento. Ah, ele está mentindo, ou ele vai criar um monte de histórias que talvez não seja real. E talvez até seja também. E se for real, você precisa se organizar mentalmente para analisar: eu quero viver isso? Eu não quero viver isso? Mas não transformar isso em uma dor ainda maior para te fazer mal e desgastar a outra pessoa que talvez também não está se importando com o relacionamento. Ou se, como a Cida, né, você tem essa bênção, não vou dizer nem sorte, porque isso não é sorte, é bênção. Tem essa bênção de ter uma pessoa boa ao seu lado, talvez você comece a destruir um relacionamento bom também. E não é só com o seu marido, o seu esposo, com o seu filho também. Porque como nós sentimos algumas dores, né, quando a gente é mãe, quem nunca foi rejeitada pelos filhos? Principalmente ali na idade da adolescência. E nesse momento, se você olha muito com aquela dor infantil sua, aquela dor ela é muito maior, e aquela história que você vai criando dentro da sua cabeça, ela só vai piorar o seu relacionamento com o filho. O que acontece muito, que a gente vê nos relacionamentos, de repente não é o meu problema, não é o problema do meu marido, do seu e vice-versa. O problema é o seguinte: nós carregamos uma bagagem desde que nascemos. Todos nós temos, né, um baú de emoções, sejam construídas com alegria, com carinho, com os pais afetivos, mas a maioria foram com pais abusivos, com pais violentos, com serviços horríveis para que as crianças, né? Você vê, eu fui criada na lavoura, então eu nasci debaixo de um pé de café. Com 7 anos, com 4 aninhos, eu ia para a roça colher café, né? Com 12 anos, eu tinha a obrigação de tirar leite das vacas do meu pai. Eu levantava às 3 da manhã. E
E a gente trabalhou muito. E não foi aquele trabalho gostoso, porque os pais, eles não tinham cultura e entendimento de dar uma vida regrada, tranquila para os filhos. Eles transmitiam a experiência que eles tinham, né. Uhum. Então, era só trabalho, era na ignorância, era na porrada, desculpa a palavra aqui, Sim. mas é o Aham. termo usado, Sim. né. Violentos, batiam, e isso, traz cicatrizes profundas, que Uhum. ninguém consegue curar você dessa cicatriz, a não ser você mesmo do seu interior. Você tem que fazer o quê? Gente, nós carregamos uma corrente atrelada à nossa família. Quebre. Quando você constrói a sua família, que você saiu do lar da sua mãe, do seu pai, construiu a sua, quebre as correntes. Faça por onde não repetir os erros que você achou que a vida inteira você foi sacrificada, que você foi humilhada, que você foi chacota. E você continua fazendo isso e transmitindo isso para a tua família. O que eu fiz? Eu quebrei as minhas correntes. Quando eu sou muito explosiva, eu sou Uhum. muito autêntica, e eu assim, sabe, eu não sei botar pano quente, eu já Uhum. chego Cida Lopes falando e acabou, né. Não sou a dona da verdade, mas eu fui criada assim. Uhum. Então quando eu vou dar uma bronca no meu filho, assim, sabe, com aquela ira de vontade de dar um soco, quem nunca Uhum. quis dar umas palmadas no filho, né. O que que acontece? Você fala: "Epa, estou repetindo o que eu odiava, o que minha mãe odiava, o que fizeram comigo, não vou repetir". Então é ali que você quebra o elo, que eu falo que é o elo da maldição, porque Uhum. nós, às vezes, não temos o entendimento, né, eu sou irada, eu sou isso, não tenho o entendimento que eu posso cessar. É como eu Uhum. disse do veneno, né, ele está ali, não vai sair nunca de você, porque está aqui no nosso DNA, está na nossa história, isso já foi escrito. Mas a vida da gente, Lu, é uma página em branco, Uhum. e você tem todos os dias, né, a oportunidade de escrever a sua história, de contar, de deixar o que você tem vontade, do que você sempre sonhou para os teus filhos, contando a sua história. Escreve o seu diário todos os dias. Hoje vai ser diferente. Ontem eu, né, deslizei, Uhum. mas hoje eu vou fazer diferente. Então a vida da gente é um presente. Por isso que chama que a vida é um presente, gente. Eu sempre digo, Lu, ó, me interrompa, tá? Porque eu Não, gosto de vai falar. falando. A gente gosta de ouvir, né, tá tudo Eu bem. sempre digo, o cemitério tá cheio do depois, o cemitério tá cheio de sonhos que não foram realizados por conta, "Ai, meu marido, se eu sair com ele, ele vai, né, beber um pouquinho, eu não vou sair, vou ficar em casa". Gente, não faz isso não. Sai com seu marido, fique do lado dele, né, agrade ele. Você com certeza vai ter um final de semana feliz, né, do que ele já sair com raiva de você. Sim. "Ah, não vou sair hoje porque você chegar e ficar bebendo suas cervejas". Não, gente. Pega na mãozinha dele e sai namorando pra você ver. Perfeito. Cida, só deixa eu voltar um pouquinho nessa fala. Como a gente fala sobre funções executivas, Sim. e aquela frase, né, quem nunca teve vontade, né, de dar uns tapas nos filhos? Quem nunca teve vontade de esbotetear o outro? E a gente observa aí na sociedade que algumas pessoas não estão ficando só na vontade, Mm-mm. infelizmente. Tem pessoas que vão mesmo. E o que que acontece? É a pessoa que ainda está lá no seu infantil, que não trabalhou suas funções executivas. Não consegue ter um controle inibitório, porque uma coisa é eu pensar, uma coisa é eu sentir aquela ira, outra coisa é eu trabalhar essa emoção, eu lidar, eu frear aquele impulso meu de agredir o outro e criar estratégias para resolver aquela situação. Que você mesma disse aí, meu marido talvez saia e beba. Uhum. Ah, então vai conversar com seu marido. Trabalhe, né, o relacionamento de vocês para que seja funcional. Aí eu saio com meu filho faz birra no mercado. Converse com o seu filho talvez ainda não aprendeu a se autorregular. Mas se você também não tiver a sua regulação emocional para ensiná-lo a autorregulação, ele não vai aprender. Uhum. Que é desde pequeno que a gente vai ensinando a autorregulação. E a gente também tem que, aos pouquinhos, dando
autonomia para que o outro aprenda a se autorregular também, para você não ser o co-regulador o tempo todo. Não é o tempo todo que você vai estar, ai não, eu vou falar para o meu marido não beber, ah não, vou falar para o meu filho, não. Vai criando estratégias, aprendendo, evoluindo junto. Que é para isso que a gente está junto. Que nem nós estamos conversando há um tempinho aqui em off, quanto eu já aprendi dialogando com você, quanto eu absorvi do que nós dialogamos, e acredito que você também. Sim. Porque é na troca que a gente tem os embates, porque o encontro com o outro nos causa crescimento, com amor e algumas vezes com dor também. Sim. E eu preciso também ser resistente a alguns momentos de crises emocionais. Que eu disse para você, né? A família é imposta. Você não escolhe pai, não escolhe irmão, não escolhe tios, sobrinhos, enfim. Você é imposto naquela família, né? Mas a sua família que você vai construir, você escolhe. E às vezes você leva a referência do seu pai para o marido. Exatamente. Então, quando for escolher, é que nem escolher uma roupa, gente. Ah, a Cida tá louca. Não, não estou. Quando você vai numa loja, você não escolhe a melhor peça. Você não quer a melhor coisa. Eu não estou falando de um marido rico, de um marido isso, não. Estou falando de uma pessoa com índole, né? Uma pessoa que queira construir uma família com você, uma pessoa que queira ter filhos com você, ter uma bagagem, uma história construída ali, escrita junto com você, né? E não escolher pelos belos olhos da pessoa. Gente, não faça isso, né? Estude a pessoa, veja se os princípios dela é igual ao seu. Porque, gente, se não é, não bate, tá? Então, assim, tem que caminhar junto com os mesmos ideais. Não é difícil, não é fácil, mas tem um meio termo, sim, e que você consegue conversando. Tudo hoje você resolve conversando. Se você me xingou, gritou comigo, se eu falar assim, ai, me desculpa, mas com um tom suave, ai, me desculpa, eu não tinha intenção. Você vai continuar gritando comigo? Claro que não. Você vai pedir, você vai ficar não. com vergonha. Agora, se você gritou comigo e falar, vá, o que vai acontecer? Eu vou te pegar pelos cabelos e você é o meu. E não é isso, gente. A sociedade, nós temos que ter bons modos, nós temos que ser, né, dar exemplo para os filhos. Em termos de filho, né, hoje em dia os pais estão muito, como que eu vou dizer para você? Não estão tendo regras. Tudo pode. Permissivos. Não pode. Tudo não pode. Eu não posso fazer o que eu quero sendo adulta. Por que o meu filho, bebê, criança pode? Não pode, tá? O meu filho fez uma manha que eu sempre conto e não tenho medo de contar. Começou a se jogar no shopping, né, no supermercado. Se jogou e aí gritando. Eu olhei para trás e falei, peguei meu carrinho e fui embora. Nunca mais ele fez. Você entendeu? Se eu fosse ali, ai filhinho, não, gente, não. Ele sabe que se ele se jogar no chão, eu ia lá agradar. Agora ele sabe que se ele se jogar no chão, até hoje ele fala, mamãe, eu sei que você não passa a mão na minha cabeça. Então, você cria cidadãos com responsabilidade de bens. Então, é muito diferente. É claro que damos carinho, acolhemos, mas temos que dar limites e responsabilidades. Perfeito. Nessa fala da Cida, como eu sempre digo, eu estou aqui fazendo minhas sinapses. Quando a gente vê uma situação de uma criança, que a gente entende que tem crianças atípicas, que de repente está numa desregulação emocional, e o pai e a mãe também conhecem os filhos que têm. A gente, mesmo sendo atípico ou não, a gente sabe quando é uma birra e quando é uma desregulação emocional. E quando é o pai e a mãe que não tem autoridade. Exatamente. A birra vem disso. Já a desregulação, não. Às vezes é muito estímulo sensorial que aquela criança já teve naquele dia e talvez ela acaba se comportando daquele jeito. Mas o reforço que eu dou, independente de ser birra ou ser uma desregulação, é que vai fazer com que ele repita ou não. Então, se ele está numa desregulação emocional, eu preciso primeiro me autorregular, não deixar que aquele comportamento me tire também, né, me desregule. Vou criar estratégia para aquela criança, vou acolher aquela criança naquele momento e vou fazer um ensinamento com amor e carinho. Ou, de repente, se eu estou vendo que é uma birra, talvez essa ação que você fez e deu certo, né? O detalhe é você
conhecer muito o teu filho também e se autoconhecer. Não é nem publicidade sobre o que eu vou falar agora, porque é um programa de TV que eu assisti com a minha netinha. Eu tenho uma netinha de 2 anos, e tem um programa infantil chamado Daniel. O Daniel, ele é um tigrinho, o tigrinho Daniel. E eu acho muito interessante a organização desse desenho infantil. Por quê? Porque mostram situações assim. É diversos, né? Isso. E o meu olhar não é nem, como hoje eu tenho um olhar, não olho para a criança, eu olho para o comportamento do adulto que está ajudando essa criança a aprender a se autorregular. Porque se você vai gritar com essa criança que está descontrolada naquele momento, está no pico dela de adrenalina e de um monte de hormônio dentro dela, ela vai se desregular ainda mais, vai ficar perdida, não vai aprender a se regular. Agora, se você tiver um comportamento, deixar ela passar aquela situação e depois explicar, e o processo não é você, porque você falou uma vez, ela já vai aprender, nem nós aprendemos de uma vez só, é ensinar. E ensinar não é fácil. Ensinar é uma tarefa árdua, mas se você é pai ou mãe ou responsável de uma criança, é a sua tarefa e não tem outra escolha. Não é Isso. professores, não é ninguém que vai educar os seus filhos. Tem muitos casos que a gente vê que os pais acham que é obrigação do professor educar o filho. E quando faz, tem a reclamação que ele não é o pai da criança. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar os nossos pés no chão, vamos pedir orientação a Deus, vamos fazer as coisas acontecerem. Porque a partir do momento que você coloca uma vida no mundo, você é responsável. E não é um dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, não. Quando a gente é pai e mãe, nós somos responsáveis e nunca mais vamos dormir da mesma maneira até os nossos filhos casarem. Aí vem os netos. E aí a gente fica na preocupação dos netos. Bem isso. Meu Deus, eu tenho um neto de 10 anos que é uma riqueza. Então, assim, será que meu neto, né? Aí você fica, deixa de se preocupar com o filho e se preocupa com os netos, né? Cida, de acordo com o que você foi falando, né, a questão da experiência ali com uma situação bem séria, que é o câncer, com a tua vivência ali como apresentadora, como uma esposa, como mãe, o que tudo isso te ensinou sobre o ser humano, sobre as pessoas? A minha história ela é muito longa e eu tenho certeza que caberia para cada pessoa que vai nos acompanhar aqui. Mas eu vou dar uma resumida, porque o nosso tempo é curto. É o seguinte, eu passei por uma fase muito difícil, há 7 anos atrás, com câncer de mama. Né? 15 dias depois eu tive o segundo câncer de mama. 1 mês e meio depois eu tive um câncer de tireoide. E 2 meses depois de tudo isso, eu ainda tive um câncer no ovário. E eu fiz mais uma cirurgia, até hoje eu tenho um catéter aqui, né? E tudo que eu vou fazer eu tenho que tomar por aqui. Que eu não tenho mais veias, foram inúmeros tratamentos e todos muito difíceis. E nesse momento dessa vida minha desenganada e 4 meses de vida, o médico falou assim, você não precisa fazer nada, não precisa fazer cirurgia porque você vai morrer. Você não tem outra coisa para fazer para você. E aí eu falei, Senhor, eu sou sua filha, né? O meu pai é médico dos médicos. E então eu não levei a sério o que os médicos disseram, entreguei a minha vida, minha alma, minha essência para Deus, fiz todos os tratamentos possíveis e imaginários. E ali foi uma divisão de águas na minha vida. Cida, antes do câncer, era uma pessoa que era mãezona do mundo. Hoje eu ainda sou uma pessoa muito, né, assim, mas você aprende a ver a vida de maneira diferente. Tinha muitos amigos, né, muitas festas, tudo muito, né? Tudo muito. Era muito intenso. E quando você fica doente, é como você pingar uma gota de água no formigueiro. Some tudo, fica só o buraco do formigueiro ali, só você lá dentro. Né? A vida teve outro rumo, a vida teve outras maneiras. Eu tive que aprender com o câncer a caminhar novamente. E a caminhar sozinha. Por isso que eu falo a importância de você escolher o seu marido, a família no qual você quer viver. Porque, e também citei, né, porque os maridos não conseguem ficar com as esposas.
suportar a dor. Gente, nós temos as nossas necessidades, o homem e a mulher, e quando a mulher fica doente, ela fica debilitada, ela fica careca, cai todos os pelos, ela não é mais uma mulher, ela é uma coisa. Todo mundo olha, até as nossas, né, as mulheres em volta, olha para você como se você fosse um ET, não chega perto de você. E nesse momento, o que nós precisamos é de um abraço, é de um acolhimento, e nós não temos. E eu nunca me escondi, mesmo assim, eu fazia minha quimio, eu tinha minha filha de 7 anos, mamãe, eu quero um pastel. Eu saía do hospital às 7 da noite, pegava ela na casa de uma pessoa que cuidava dela para mim, a única pessoa que sobrou, a única amiga. Obrigada, amiga. Gratidão, Cris, Gratidão. eu tô falando de você, né? E aí eu levava ela para comer um pastel, toda debilitada, com os olhos desse tamanho, pesando 50 quilos. E todo mundo corria de perto de mim. Ficava eu e minha filha comendo pastel numa banca de pastel, você imagina, né? Posso contar? Claro. Eu cheguei nesse dia, uns amigos, né, do trabalho do meu marido, e que era muito amigo meu. Assim. Quando eles me viram, eles disfarçaram, olharam para o chão. Ali foi uma facada tão grande no meu coração, que quando eu falo eu me emociono. Tomara que eu não chore aqui, tá, meninos? Pode chorar também, a gente acolhe, né? Mas aí tinha um grupo de motoqueiro, no qual a gente fala, é motoqueiro, barbudo, todo tatuado, gente, é marginal, é não sei o quê. Gente, aqueles homens desceram da moto, baita de uns homens, vieram me abraçar, porque viram a situação. Eu fiquei tão chocada que eu não sabia se eu chorava ou se eu desmaiava. Então ali eu falei, gente, o mundo tem conserto, sabe? Então ali eu aprendi que não é todo mundo que mora com você, que vive com você, que é digno do teu respeito, da sua admiração. Na savana, quando um leão tem uma caça, não é só ele que come aquele banquete. Um monte de hienas vem tudo ali para poder catar o que pode. Elas não têm a capacidade de caçar, mas ela vai roubar o que você tem. E na vida também é assim, Luz. A pessoa rouba a sua admiração, rouba a tua paz, a tua essência. Tira tudo que você tem de melhor. E quando você não tem mais nada para oferecer, ela vai embora. E nessa ida, eu renasci, né? Eu construí uma vida com meu marido que eu jamais imaginei que eu ia ter. Uma vida de paz, de sossego, de tranquilidade, de que não estou nem aí para as pessoas que estão em volta, só aproxima de você por conta do que você pode oferecer, né? Então, depois do câncer, a minha vida mudou completamente, graças a Deus mudou para melhor, e não sinto falta. Não sinto falta, sabe, de fazer aqueles jantares para 20, 30 pessoas toda semana, não sinto falta. Não é quantidade, é qualidade. Hoje eu pego meu velhinho e vou comer um cachorro quente, gente. Tá ali fazendo assim, ó, que ele não é velhinho. Como assim, né? Gente, não tem como não se emocionar, tá? Né? Me segurei aqui um pouquinho também. E a Cida foi falando, Cida, como que... E é isso que eu acho interessante, é que a gente vai fazendo entrelaçando as histórias da vida, né? Recentemente nós tivemos o show da Xuxa. Tem quem gosta, quem não gosta, não é essa a ideia agora. Essa questão, né? Mas o que me chamou a atenção? Quem estava lá junto com a plateia assistindo a Xuxa? Eu me emocionei, eu até compartilhei no meu story por conta disso, porque eu me emocionei. Se você estivesse fazendo um show, ou uma palestra, ou um evento, você teria quem lá na plateia? O seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã? Você teria eles? Nem todos, alguns sim. Então, para mim, Cida, hoje também eu compreendo, porque o bom da maturidade é isso, né? Que ter status, ter dinheiro, pode até ser bom. Isso passa. Mas passa. Mas sucesso mesmo é você ter com quem compartilhar, não é nem só tristeza, é alegria. Porque suportar a alegria das pessoas é algo que dói. Não é fácil. Tem gente que não suporta a alegria do outro. A sua tristeza, a pessoa está do seu lado. Mas na sua alegria, o demônio não suporta a luz. Isso é fato. Não é?
Então, assim, se você tiver essa pessoa ao seu lado, agradeça. E se você não tiver, comece a construir vínculos de pessoas que você vai ter certeza que estará lá na plateia com você. E que você também esteja na plateia da vida dessa pessoa. Porque não é só eu estar na sua plateia, é você estar na minha também. É uma troca. E quando a gente encontra pessoas que fazem realmente essa troca na vida da gente, aí sim o sucesso veio. E quando eu te perguntei ali o que são, como que você vê pessoas, né? Então, se fizer sentido o que eu interpretei, você me corrige se não. Há pessoas, e eu concordo com isso que eu vou falar também, se eu interpretei correto, há pessoas boas, que a gente sabe que existem, que nem os motoqueiros, que você disse, e há pessoas talvez elas não sejam ruins também, mas elas não estão preparadas para viver o nosso maior impacto, seja ele bom ou ruim. E há pessoas ruins também. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para você. Sim, com certeza. Certo? Cida, nós estamos já caminhando aqui para o nosso final. Que pena. Você falou para mim que você gosta de viajar, certo? Muito. Então, a gente tem aqui uma maleta, a maleta do podcast Conversas que Cuidam da Mente. E nessa maleta, a gente sabe que a gente só é o que a gente é porque a gente vem de histórias, Sim. seja delas vividas, né, vivenciadas com familiares, com amigos, com pessoas do trabalho e com as leituras e estudos que a gente também tem. Então, Sim. tudo isso vai nos transformando e vai nos fazendo viajar no mundo aí. E aqui nessa maleta, a gente tem vários pensadores que nos faz viajar. Então, nós temos aqui citações bíblicas, a gente tem citações filosóficas. O que vem para você, eu não sei, você que vai escolher. Você vai escolher, vai ler e vai dizer o que essa frase impacta em você. Bora lá, gente. Adoro isso. Então, vamos lá. Me ajudam, meninas. Vamos lá, o pensamento do dia. Olha, gente, realmente, aqui está dizendo que a mente cansada interpreta tudo como ataque, né? Realmente, se você não está preparada, você vai tomar o veneno. Né? Então, assim, você tem que estar preparada mentalmente, fisicamente. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível, sim. Quando, Luz, você começa certo, vai dar certo. Uhum. Quando você tenta encaixar alguma coisa que está ali, né? Você sabe que encaixou uma mangueira de água ali que não é, vai dar certo por um segundo, daqui a pouco ela estoura, né? E a vida da gente é assim, a nossa mente é assim. Né? Então você tem uma mente cansada, uma mente perturbada, ou pelo passado, ou, né, frustrada pelos, você deixou de viver, deixou de fazer, sim, em função de outra pessoa. Eu sempre friso, quando você tem uma situação, primeiramente você. Porque se você está bem, você consegue cuidar dos seus. Se você não está bem, você não vai cuidar de ninguém. Né? Em uma situação de emergência, você primeiro se salva. Eu tenho um monte de filhos, gente. Estou num avião, tem uma situação, vou botar a máscara no meu filho? Não. O meu filho não vai me salvar. Vou botar a máscara em mim, vou me recompor, e aí eu consigo cuidar dos meus e dos outros. Então, primeiramente, mente descansada, não é fácil. Faça um yoga, assista um filme, assista a Cida Lopes na televisão, assista a Luz, faça terapia com a Luz. Pronto, gente, vai dar certo. Mas nós temos que nos preservar, porque a mulher, ela carrega uma bagagem muito grande. Nós atribuímos tarefas que não era para nós, né? Nós trabalhamos fora, antes não era para nós. Hoje nós trabalhamos fora, cuidamos de filhos, somos, né, multifuncionais. Então isso acarreta muitos problemas sérios, até mesmo no nosso cansaço. Então isso a gente consegue transferir para as pessoas que estão em volta, principalmente os filhos. Então a nossa maior riqueza é a nossa família que você escolheu ter. A nossa família do passado nós amamos, mas a família certa hoje é teu marido e teus filhos. Cuide com muito carinho para que você tenha frutos bons. Tudo que é adubado dá bons frutos. Perfeito. Pessoal,
Antes de eu finalizar, eu vou fazer uma pergunta agora ainda para a Cida. Cida, se tiver alguma coisa que de repente eu não perguntei e você veio pensando, eu gostaria muito de falar isso no podcast da Luziette. Conversas que cuida da mente combina com isso. Se tiver algo que você acha que ainda precisa complementar para o público, fique à vontade. De novo falando, né, os homens também merecem todo o respeito, também toda a admiração. Eu sei que tem homens que têm a bagagem maiores que muitas mulheres, porque nós defendemos as mulheres, mas tem a injustiça do lado dos homens também, né? Tem muita mulher desabusiva e não vamos entrar no mérito. Mas seja você, seja amorosa, viva da melhor maneira possível, porque a vida, todos os momentos da nossa vida é um presente. Esse momento que eu estou falando com vocês é o melhor presente do dia, da minha hora. Amanhã não me pertence, só pertence a Deus. Então vamos viver cada segundo da nossa vida, com dinheiro, sem dinheiro, com banquete, com arroz e feijão, mas vamos viver. Vamos transmitir essa alegria para os nossos filhos, os nossos familiares. Eu tenho certeza, né, no nosso trabalho, que tudo que a gente fizer foi uma pitada de amor, né? Não é fácil, gente, mas o amor sempre vence. Perfeito. Cida, agora diga, como que as pessoas encontram você? Muito bem. No YouTube, todas as terças-feiras, às 20 horas, eu estou ali, né, com um programa de entrevista e culinária. Aos sábados, às 16 horas, horário de Brasília, eu estou em rede nacional pela rede SDP TV. Aos domingos, às 10 da manhã, também estou em rede nacional pela rede SDP TV. Também escrevo uma matéria gastronômica chamada Som de Papo, que você vai encontrar ali no meu Instagram. Todo domingo de manhãzinha já sai uma matéria ali que você vai fazer no almoço. E nas minhas redes sociais é Cida Lopes Apresentadora, tudo junto, e também o Hora Marcada com 2 azinhos. No YouTube também é Cida Lopes Apresentadora, TikTok, Instagram, Facebook, tudo. Onde você botar Cida Lopes Apresentadora, você vai me encontrar. E vai ser uma honra ter todos vocês comigo, né? E uma alegria. Perfeito. Pessoal, e nós temos aqui também nossa colega a Cleo, que é intérprete de Libras. Então, você que está fazendo podcast, apresentação, seja ao vivo, seja gravada, lembre de levar a inclusão. As pessoas surdas precisam ouvir tudo isso que nós estamos falando. E como é que elas ouvem? Não é com o ouvido, é com os olhos. Então, leve a interpretação, faça o seu programa, o seu episódio, né, o seu evento inclusivo, leve a Libras também. E eu me coloco também à disposição, você que precisa aí talvez trabalhar suas questões emocionais, funções executivas, ali controle inibitório. Quando eu falo em controle inibitório, sabe o que é? Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa ela é impulsiva, ela age que ela nem pensa? Então, é o controle inibitório que não tá legal. Sabe quando eu falo em flexibilidade cognitiva? Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é turrona, ela não muda de opinião? Então, ela é inflexível e ela precisa trabalhar essa flexibilidade. E memória de trabalho? Sabe aquela situação, larguei a chave não sei aonde? Sabe aquela questão, nossa, eu estava falando, não lembro, a palavra fugiu? Memória de trabalho. E essas funções, elas são muito importantes no nosso dia a dia. Então, está precisando, vendo que seu filho ou você mesmo, alguém da família, vem comigo que a gente vai trabalhar essas funções executivas para a gente ter uma vida funcional. E eu agradeço você, agradeço a Cida por esse episódio maravilhoso, que eu tenho certeza que contribuiu para você, contribuiu para mim. E até o próximo episódio. Antes do próximo episódio, nós temos presentinho. Eu estava esquecendo do presentinho da Cida. Cida tem presentinho para você. Adoro. Ai, gente, olha que delícia, uma caneca. Vou abrir para vocês. Acho que vocês já conhecem, né? Olha que lindo. Isso aqui, vou tomar café e vou lembrar, gente, conversa, né? A mente que cuida é uma maravilha. E hoje em dia, né, Luz, a vida da gente é pensamento. Então você é o que você pensa. Na medicina não fala você é o que você come? O nosso corpo é o que a gente pensa. E a gente só come o que a gente pensa também, né? Não tem como, então, né? É isso aí. Gente, beijo e até a próxima. Tchau.